Mais uma quinta-feira de palestra, o nosso Fé, Amor e Caridade. Vamos abrir as janelas da alma, aproveitando essa oportunidade bendita. Faltou a mensagem. Dá uma mensagem, cara. Muito obrigado. Estava entregando a mensagem e esqueci de ficar com a minha. Então vamos fazer a leitura da mensagem. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Graças te damos, Mestre Jesus, Deus Pai, benfeitores espirituais, pela bênção deste momento, pela alegria de estarmos aqui. Lá fora tem festa, mas a festa espiritual está conosco. Rogamos suas bênçãos a envolver-nos a todos aqui presentes, trazendo o amparo necessário ao nosso irmão Chico Hortolã. Abençoa nossos irmãos que não puderam vir nesta noite e fortalecidos em Ti, Senhor, com o aprendizado da noite, possamos lá fora sermos instrumento da Tua paz. Fica conosco, que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez a gente tem a alegria de receber aqui o Francisco Hortolã, da Comunidade Espírita Cristã Esperança de Fernandópolis. É sempre uma alegria recebê-lo, sempre trazendo mensagem de muita alegria, de muita informação e orientação. Então vamos aproveitar. Fique à vontade, Francisco. Valeu. Pega esse aí mesmo ou pega esse? Esse daqui. Ok. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre, irmão e amigo, se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. Muito bom estar aqui novamente, né? Já faz um tempinho que a gente não vem, né? Sim. E é sempre bom a gente estar podendo aprender junto, né? Eu costumo dizer que o fato de estar aqui na frente não significa absolutamente nada. Cada um tem o seu caminho de volta para casa, né? E a gente precisa entender que estar aqui na frente só aumenta a responsabilidade, mas não significa que alguém tem estrela na testa, né? Tem um amigo meu que ele disse assim: eu desisti de centro espírita, de igreja evangélica, de igreja católica, eu não vou mais lugar nenhum. Eu falei, por quê? Ele falou, eu estou cansado de ir nesses lugares e ver as pessoas falarem bonito lá na frente e depois no dia a dia não faz nada daquilo. Eu falei, meu amigo, o dia que eu fizer tudo que eu falo na tribuna, você não me vê mais aqui na Terra, eu estou em Júpiter, né? Eu falei, nós estamos falando aqui na frente de metas a serem atingidas, inclusive por nós. Não tem ninguém melhor do que ninguém, né? Não se iluda que o fato de ser padre, pastor e orador espírita é alguém melhor que você. Nós estamos no mesmo caminho. Se nós estamos aqui na frente, é porque pela palavra um dia nós distorcemos a palavra do Cristo e agora pela palavra nós temos que trazer de volta. É só caminho de volta para casa, não tem absolutamente nada de caridade, nada de especial nisso. É só a nossa obrigação de corrigir aquilo que um dia fizemos de errado. É só isso. Então é necessário a gente entender isso para saber que nós não somos vítimas de nada. Deus não castiga absolutamente ninguém. Nós só colhemos o que plantamos. É só isso. Se eu estou colhendo coisa que não é dessa encarnação, é porque é de outra. Mas Deus é justo. Quantas pessoas vocês não conhecem que falam assim: nossa, o fulano nunca fez nada para ninguém, mas olha, esse coitado sai de uma doença, vai para outra, sai de um problema, vai para o outro. Que bom, é porque agora ele entendeu, por isso que está resgatando. Até então ele não tinha entendido. Como é que uma pessoa que fez tanto mal para a humanidade, ela vai resgatar uma coisa
se ela ainda não entendeu? Ela não vai dar conta, vai se suicidar. Então, às vezes o resgate, ele não vem na encarnação seguinte. Ele passa 2, 3, 4, 5, 10 encarnação. Quando ele tiver capacidade, ele resgata. Que aí ele vai ter capacidade e entendimento para aquilo. Tem pessoa que fala assim, nossa, o fulano foi tão mal, quando de repente está tudo certo na vida dele. Não, porque se der errado ele se mata e foge da responsabilidade. Então deixa assim por enquanto. Mas, como diz aquele ditado, o que é dele está guardado, né? E o que é nosso também está guardado. E agora está chegando. Então às vezes a pessoa fala assim, nossa, você faz tanto bem, né? Aconteceu isso recentemente, não, faz alguns anos já. Eu tive um acidente aí, eu terminei uma palestra em São José do Rio Preto, vinha vindo, uma árvore caiu na minha frente, eu bati, deu perda total no meu carro, acabou com tudo. E as pessoas falaram assim para mim, irmão, mas olha, você estava fazendo uma caridade, você estava ajudando o próximo, e mesmo assim Deus permitiu que essa árvore caísse na sua frente? Eu falei, sabe qual foi a primeira coisa que eu falei quando eu estava dentro do carro, chovendo dentro do carro, porque quebrou todo o para-brisa, aquela coisa toda, eu estava coberto de vidro, e eu falei assim, obrigado, Senhor. Eu agradeci, sabe por quê? Porque eu fiquei 10 centímetros para cair num rio, eu fiquei enroscado no meio das árvores, eu não tive um risquinho de sangue que pudesse ter cortado, absolutamente nada, o carro deu perda total, não aconteceu nada comigo. E outra, a gente tem que ver como que faz as crianças, como que diz a molecada, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é? Uma coisa é eu estar fazendo a caridade, a outra coisa eu estou resgatando minhas contas. Eu não estou isento das minhas contas do passado fazendo caridade, pelo contrário, toda a caridade que eu puder fazer é para compensar o mal que um dia eu fiz. Só isso, a gente tem que sair da ilusão que nós somos castigados por Deus. Deus não castiga ninguém. Quando as pessoas falam assim, não caiu uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, a pessoa já acha que Deus está ali, fala, agora está na hora de cair aquela folhinha ali, ó, né? Deus criou leis, Ele criou as leis, e o resto do planeta, do universo tem que cumprir as leis, e toda vez que você sai fora da lei, você sente as consequências. Então não é castigo de Deus, Deus não castiga ninguém. Agora a gente precisa aprender isso aí, ó. Quantas vezes a gente tenta falar para o outro, será que você não entende? Será que você não enxerga? Por que você não muda? Eu estou cansado de falar para você. A gente vive falando isso para os outros, não vive? O que Jesus falou? Vai lá primeiro tirar a trave do teu olho, para depois você querer tirar o cisco do olho do teu irmão. Se não será cego conduzindo o cego, ambos cairão no precipício. Eu não achei precipício, coloquei um bueiro mesmo. Mas é isso aí. A gente precisa entender, né, que tá tudo certinho. Mas eu critiquei o fulano porque o fulano fez uma coisa absurda. Tá? Quantas coisas absurdas você também não faz? Diferente da dele. Às vezes ele não faz aquilo que você faz, mas ele faz outra. Então, eu preciso aprender essa lição. Essa lição é importante. Vamos primeiro tirar a trave, porque nós vivemos uma ilusão tão grande. Nós achamos que vida é isso que nós vivemos. E não é. A nossa sobrevivência no planeta tem que existir o trabalho. O problema é quando a gente larga toda a responsabilidade do trabalho, da vida espiritual, para dedicar ao trabalho. Tem pessoas que falam assim, fulano trabalha 14 horas por dia. É um doente. Nenhuma lei exige que a pessoa trabalhe 14 horas por dia, a não ser que ele queira ficar rico. E ficar rico, ele está fugindo da responsabilidade. Eu não estou dizendo que está errado ter conforto, tá? Vai para a praia, se diverte, faz festa, nada disso está errado. Sai daqui, vai comer um pastel ali, não tem nada errado, tá? A questão é que isso tudo é dar a César o que é de César. O que nós estamos fazendo para dar a Deus o que é de Deus?
Tem gente que fala assim, mas eu vou deixar para dar a Deus o que é de Deus depois que eu aposentar, aí eu tenho minha vida mais tranquila. Aí dá um AVC, entorta tudo, fica inválido e não faz nada, e passou a vida dando a César o que é de César e não deu a Deus o que é de Deus. Então nós podemos fazer as duas coisas simultaneamente. Eu posso estar na praia tomando uma água de coco e olhando aquela paisagem, e eu ver alguém sofrendo do meu lado, eu ir lá sentar do lado dele e perguntar, está tudo bem? Posso te ajudar? Empresta teu ombro para ele chorar. E você estava dando a César o que é de César e ao mesmo tempo está dando a Deus o que é de Deus. É isso que a gente precisa aprender a fazer no nosso dia a dia. Jesus não está querendo que você fique 24 horas por dia trancado dentro de um centro espírita, fazendo sopa e pão, não. Mas Ele quer que você aplique isso dentro das 24 horas no teu dia a dia. Comentei agora com o Antônio ali, o centro espírita começa do portão para fora. Aqui dentro todo mundo fala a mesma língua. Lá fora que é o respeito às opiniões, o respeito às ideologias. Cada um tem o direito de pensar o que ele quiser. É um direito dele. Cabe a mim a obrigação de respeitar. É isso que a gente precisa fazer. Então essa ilusão que a gente vive é isso aí, Definamos ilusão como sendo aquilo que pensamos, mas que não corresponde à realidade. São percepções que nos distanciam da verdade. Então ilusão é isso aí, A gente acha que aquilo que eu estou vivendo é o correto. E a gente está no plano espiritual, a gente fala, meu Deus, me dá uma nova oportunidade, eu preciso reencarnar, eu tenho que nascer lá, eu preciso nascer filho do meu inimigo e trazer meu algoz como meu filho e tal. Nós somos de guardar risada. Fala, vou te dar 5% do que você está pedindo, e você vai chegar lá e vai reclamar. Estamos reclamando ou não? Está difícil? 5%. Então é isso. O que nós estamos fazendo na nossa vida? A gente reclama das provações que a gente enfrenta, mas aquela provação nada mais é, primeiro, eu plantei, agora eu tenho que colher, e segundo, eu tenho que colher muito bem, senão eu tenho que colher de novo depois. Não adianta eu colher reclamando. Faz pouco tempo eu postei uma vinhetinha assim no meu Facebook, né? Um pinguim sentado numa cadeira, carinha de emburrado, e aí ele falou assim, eu posso até reencarnar, mas eu vou reclamar o tempo todo. Então, é exatamente isso. A gente reclama o tempo todo da vida, sendo que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas e na situação financeira certa. Eu costumo dizer, quer conhecer um monte de gente infeliz? Vai na casa lotérica. É só ir na casa lotérica que você vai conhecer um monte de gente que está falando assim para Deus, o Senhor errou na minha programação reencarnatória, então ajude com que eu ganhe para que eu possa consertar o seu erro. Se tiver dono de casa lotérica aqui, me perdoa, mas fica tranquilo que ninguém vai deixar de jogar porque eu estou falando não. Mas é exatamente isso, eu preciso aprender a gostar do que sou, a gostar do que tenho e a gostar do que faço. A minha felicidade depende disso. Quando os filhos vierem perguntar, o que você acha que eu devo fazer? Não, estuda para tal coisa que isso aí dá dinheiro. Não faz isso não. Fala, filho, escolhe uma coisa que você goste de fazer, mesmo que você não ganhe muito, mas vai chegar no domingo à noite e você não vai falar assim, amanhã de segunda tem que trabalhar, porque você vai fazer uma coisa que você gosta. É isso, tá? Lá no livro Céu e Inferno tem o depoimento de um filósofo que chama Telêmaco. Todo filósofo ele cria uma filosofia do que ele gostaria de ser, como que é a criação do mundo, como é isso, como é aquilo, e ele consegue arrumar até alguns adeptos que têm o mesmo tipo de pensamento. Mas esse filósofo Telêmaco, ele ficou decepcionado. Ele chegou no plano espiritual e ele viu que não era nada daquilo que ele filosofou a vida toda. Olha lá, ele diz assim, a consciência, cujo testemunho tão agradável lhe fora,
revolta-se contra ele, incriminando-lhe amargamente o desvario, a ilusão de todas as suas virtudes. A decepção desse filósofo, quando ele chegou lá, ele não tinha mais controle de nada. E se ele reclamar, vai chegar um benfeitor e vai falar para ele: meu amigo, olha, não interessa o que você idealizou da tua vida, a vida é isso aqui que você está vivendo agora. O que você plantou? Acabou. Não adianta querer criar um monte de caminhos aí que a gente vai sofrer. Tem alguém, por exemplo, decepcionado ou desiludido aqui ou não? É uma pergunta retórica, a gente faz por obrigação, né? Depois que passa por 50 anos, não tem mais esse sentimento. Ah, é? Fica normal. Já passou de tudo. Mas a decepção e a desilusão, ela faz parte da vida da gente até o fim. Mas sabe por que a gente se desilude? Porque a gente se ilude, gente, é simples assim. Só existe desilusão porque houve uma ilusão. Eu preciso parar de me iludir. Ah, porque minha esposa é perfeita, meu marido é o melhor, porque meus filhos são especiais, que não sei o que. Para, gente. Ninguém tem estrela na testa. Eles são especiais até eu descobrir uma falha deles. A partir daí eu já começo por defeito. E vice-versa. Então é isso, olha lá, ó. Somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que hajam como imaginamos que devam agir. Então, se eu estou decepcionado ou desiludido, é porque eu criei expectativa no outro. Olha, o Antônio é meu amigo, porque é um amigo perfeito, maravilhoso. Daqui a pouco ele faz uma coisa que eu discordo e eu vou ficar decepcionado com ele. Mas eu vou ficar decepcionado porque eu me iludi, achando que ele nunca falaria daquele jeito comigo. Então, gente, converse com as pessoas sabendo que aquela pessoa, qualquer um que você conversar, ela tem os seus defeitos, os seus limites, e mais cedo ou mais tarde ela pode ser grossa com você. Pronto. É assim que funciona. Peraí que está perdendo um pedaço aqui. Então, é assim que funciona. Vamos aprender a não criar expectativa com relação ao outro. Toda vez que eu estou começando até um relacionamento, eu tenho que entender que eu estou pegando um espírito imperfeito que teve as suas construções, os seus traumas, as suas culpas, arrependimento e mágoa ao longo dos milênios, e está juntando comigo que eu também tive tudo isso. Eu, como dizia o filósofo do Popeye, assistiram o Popeye? Né? Ele dizia: eu sou o que sou e é tudo que sou. É exatamente isso. Eu sou o que dei conta de fazer de mim ao longo desses milênios. Eu sou o resultado da minha obra. Agora, eu não estou feliz comigo? Eu que tenho que mudar. Porque se eu continuar fazendo a mesma coisa, o resultado vai ser sempre igual. Eu tenho que fazer diferente. Não é verdade? O que vocês veem nessa imagem aí, ó? Ela é uma árvore torta, né? Um sábio chegou para os discípulos e disse assim: eu dou a minha casa para quem conseguir ver essa árvore na posição correta. Estava dando torcicolo neles lá, tentando imaginar como é que seria essa árvore na posição correta, se os ventos soprassem mais daqui para lá, se tivesse mais galhos pesando do lado de cá. Enfim, filosofaram mais de hora. E chegou para o sábio e falou: tá, qual é a moral da história? Ele falou: qual foi a pergunta que eu fiz para vocês? Ver a árvore na posição correta. Falou: deixam de ser teimosos, admitam, essa é a posição correta. Ela é uma árvore torta. Vocês estão sofrendo porque vocês gostariam que ela fosse de acordo com o seu ponto de vista, ou seja, ereta. E aí eu pergunto: quantas árvores tortas tem dentro da nossa casa, no trabalho, no círculo de amigos, no trânsito, onde todos os dias nós estamos tentando endireitar essas criaturas de acordo com o nosso ponto de vista, como se eles estivessem errados. É aí que entra aquela parte do personalista: será que você não entende? Será que você não enxerga? Por que você não muda? É isso.
Por que que o outro tem que mudar para se adaptar a mim? Será que eu sou tão especial assim? Será que eu estou sempre certo e o outro está sempre errado? A gente tem que parar e pensar um pouquinho nisso. Porque todo relacionamento que não dá certo é porque um dos dois tentou controlar o outro, moldando ele de acordo com o que ele queria que o outro fosse. Pode ter certeza disso. E a pessoa não vai se sujeitar a mudar. Não vai. E por mais que ela tentar mudar, ela não vai conseguir de uma hora para outra. Nunca acredita numa pessoa que fala: não, você me perdoa, nunca mais eu vou fazer isso. Mentira. A partir de hoje eu sou uma nova pessoa. Mentira. Isso não existe. O pé no chão é: a partir de hoje eu vou tentar mudar o meu comportamento, eu vou ser vigilante e tentar modificar para que um dia eu seja uma nova pessoa. Aí é pé no chão. Mas esse negócio de falar: a partir de hoje eu sou uma nova pessoa, pode ter certeza, não conheço ninguém. O problema é que a gente continua querendo sempre manter aquele controle da situação, querendo que as coisas sejam do nosso jeito, que se não for do nosso jeito está errado, e a gente sofre quando as coisas não saem de acordo com a nossa programação. Está incomodando lá, não? Por quê? Vamos consertar então, peraí. Você lembra que eu estava acabando de falar aqui que nós temos a mania de querer controlar para que seja tudo do meu jeito? Quanta coisa não passou na cabeça, a hora que viu aquilo errado, parou de prestar atenção no que eu falava e falou assim: será que eu devo falar? Será que eu aviso? Ou como é burro, escreveu errado, que não sei o quê. Quanta coisa não passou pela cabeça? Instantaneamente. Então, dá para perceber que não dá para mudar de uma hora para outra? Não dá. Foi só uma pegadinha, tá? Eu fiz essa pegadinha, eu passei essa palestra lá em Rio Preto. Chegou uma senhorinha, ela me pegou pela orelha na hora que acabou a palestra. Falou: eu fui professora de português durante 50 anos, se você não corrigisse aquilo, eu ia arrancar a tua orelha. Eu falei: então tá bom. Então é isso, a gente tem que entender: quem sou eu? A gente já se perguntaram isso? Olha lá, quem é você? Do que gosta? Em que acredita? O que deseja? A gente ficaria louco tentar responder essas perguntas, porque a gente não sabe quem nós somos. Se a gente perguntar: quem é você? Sei lá, eu sou, tenho lá tantos anos, eu sou casado. Não, isso é o que você tem. Eu quero saber o que você é. Quem é você? O que você sente? O que você pensa? Quais são suas ambições, suas metas, que não seja material? Então, conforme a gente não sabe a resposta disso, nós vamos criando respostas fictícias, onde todo mundo aceita, porque todo mundo está dando a mesma resposta. A pessoa fala: eu sou do bem, eu sou honesto, eu sou perseverante. É lindo a resposta, né? Mas será que é? Eu sou do bem, tá, sou. Eu já não faço mais o mal pelo mal. Eu sou honesto, sim, eu pago minhas contas em dia, eu acerto tudo direitinho, não devo nada para ninguém. Mas será que eu sou honesto com o que eu sinto? Porque às vezes eu penso uma coisa e na hora de falar eu seguro para poder não desagradar alguns. Na hora de fazer eu não faço ou faço diferente para poder agradar outros. E o que eu sinto fica completamente bagunçado. Completamente bagunçado. É por isso que Jesus falou: as prostitutas e os publicanos entrarão primeiro no reino dos céus. Eu fiquei brabo. Falei: como assim, gente? A gente está se esforçando tanto, né? Mas é verdade. Quem são as prostitutas e os publicanos que são materialistas? Eles pensam, falam, fazem e sentem tudo alinhadinho, dane-se o que os outros pensam, não está nem aí. Eles vão, são materialistas e vai correr atrás e acabou.
tudo alinhadinho. Quando eles virarem isso para o lado do bem, eles entram no reino dos céus. E nós vamos estar aqui ainda tentando agradar um, tentando agradar outro, preocupado com o que o outro pensa, preocupado com o que o outro fala. É isso aí. Então, o que nós estamos fazendo na nossa vida? E vai piorando, tá? No que acreditamos? Em dias melhores. Qual tem sido a minha cota de colaboração para que eu tenha dias melhores? Eu estou fazendo a minha parte ou eu estou de braço cruzado esperando que Deus faça um milagre por mim? Não se iluda, isso não vai acontecer, tá? O que desejamos? A paz universal. Lindo, né? Se eu fizer uma pergunta para vocês assim, vocês estão do lado do bem ou do lado do mal? O que vocês me falam? Do bem? Então, antes de eu responder, eu vou fazer uma colocação. Se eu sou uma pessoa negativa, pessimista, de mal com a vida, acredito que está tudo errado, está indo de mal a pior, que Deus perdeu o controle disso aqui, por mais que eu queira estar do lado do bem, eu estou alimentando as trevas com minha energia negativa. Agora, se eu sou uma pessoa otimista, de bem com a vida, acredito que está tudo certo, que Jesus é o governador do planeta e que tudo vai ficar bem, mas no tempo dele e não no meu, então eu estou alimentando a luz com a minha energia positiva. Vocês concordam comigo que dentro das 24 horas nós alimentamos muito mais as trevas do que a luz com o nosso pensamento? Eu estou pesado, eu estou com a entidade, eu estou obsidiado, eu estou do lado deles, entrei na casa deles, estou passeando lá dentro e eles se sentem à vontade para estar do meu lado, não é? Diga-me com quem andas e te direi quem és, não foi isso que Jesus falou? Com quem eu estou andando aqui, ó? Qual é o tipo de pensamento meu? Positivo ou negativo? Então é isso aí, ó. Estou pegando pesado, gente? É que vai piorar um pouquinho. Então vamos lá. Para saber quem somos, basta que se observe o que fizemos da nossa vida. Vamos fazer um balancinho bem rapidinho, tá? Quantos amigos você manteve? Porque fazer amigo basta ser apresentado e conviver um pouquinho. Mas quem tem amigo de longa data aqui sabe o tanto que é difícil manter uma amizade de longa data. Você tem que aprender a respeitar os atrasos daquela criatura, a opinião de futebol, de política, de religião que ele tem, de cada um diferente do outro, e a gente tem que aprender, passar por cima de tudo isso para gostar daquela criatura. É um relacionamento você ter um amigo de longa data, né? Aí, em que consiste a nossa trajetória amorosa? Cada um tem a sua resposta aí, né? Como temos educado nossos filhos? Será que nós temos dado valor para eles ou está esperando completar 18 para ver se ele escolhe uma religião? Aí meu filho não gosta de vir ao centro. Ué, a hora que ele não quiser mais comer, que ele não gosta, deixa ele sem comer. Eu não gosto de tomar água, eu só gosto de tomar suco. Não, só tem água. Então se eu não gosto, não bebe, então não precisa. Ué, se ele tem o poder de escolha, ele tem o poder de escolha de tudo, não é? Meus filhos às vezes reclamavam de ir ao centro e falavam, não filho, tudo bem, uma vez por semana você vai, quando você fizer 18 anos você escolhe o que você quer, até 18 anos você vai estar comendo na minha casa, você vai fazer o que eu quero, e uma vez por semana você vai ao centro. Foram, abandonaram o centro e agora voltaram, está tudo certo, né? Quantas pessoas magoamos na vida? Quantas vezes tivemos a coragem de pedir perdão? E principalmente, gente, quem vai sentir a nossa falta? Todo mundo já foi em velório aqui, ó? Já, né? Qual é o assunto que gira em torno de velório lá? Fuxico. Vai reclamar, vai falar de política, futebol, carnaval, Big Brother. Tem uns que vão no velório para falar mal do defunto, sabia? É? Chega lá e fala, ó, você conhecia o fulano aí? Ah, eu conhecia. Olha, era meu amigo, mas ô sujeito teimoso, hein? Nossa, como era difícil essa criatura. Tem gente que vai lá para falar mal do defunto.
Agora a questão é, quem vai sentir a minha falta? E a hora que chegar a minha vez de estar deitado naquele caixotinho ali, será que eu vou fazer falta para alguém? Ou será que eu vou ser só uma foto na prateleira até a primeira faxina, para depois falar, não, vamos tirar isso aqui, vamos guardar, vou jogar fora? Será que vai chegar alguém no meu velório e vai falar assim para a família, olha, vocês não conhecem, vocês não me conhecem, mas no momento mais difícil da minha vida, essa pessoa aí me abraçou e me emprestou o ombro para chorar. Só isso aí é o passaporte para uma cidade espiritual, para não ficar no umbral. Uma pessoa é o suficiente. Nós já conquistamos essa pessoa? Nós já fizemos a nossa parte? A gente tem que se perguntar isso. Como vai ser a hora que chegar a minha vez? Será que eu vou estar preparado? Né? Ela, é na reta final que nosso passado nos calará e responderá por nós. Olha lá, a morte e o médico disputando a minha vida. Um dos dois vai ganhar agora e um dos dois vai ganhar depois. Mas é isso aí, ó. O que nós estamos fazendo na nossa vida? Estamos adiando para começar a fazer o bem? Fazer o bem não é ir lá comprar a cesta básica e trazer aqui no centro, não. Isso ajuda, tá? Mas a caridade material é a mais fácil que existe. Agora, a caridade moral é onde eu descobri que um amigo meu desenvolveu um câncer, ou ele entrou em depressão, ou ele perdeu um ente querido. É eu ir lá fazer uma visita de surpresa e falar, olha, eu vim ver, está tudo bem com você? Olha, eu gosto muito de você. E outra, já que vai de surpresa, já faz um bolinho e leva um cafezinho também, tá? Para não pegar a pessoa desprevenida, e enquanto você está conversando, a pessoa está pensando, o que eu tenho na geladeira para poder oferecer? Entendeu? Então não, já leva, fala, ó, eu trouxe um bolinho, um café para a gente conversar um pouquinho sobre o que aconteceu. Isso é ser caridoso consigo mesmo e com o próximo. Isso é a verdadeira caridade. Isso é você garantir um lugarzinho melhor para quando você estiver numa situação difícil. Eu aprendi uma grande lição com um outro acidente que eu tive, que eu me machuquei. E aí, a quantidade de pessoas que eu recebi na minha casa para me visitar, eu não fiquei sozinho nem um momento. Saía um, chegava outro. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Não tive nem tempo de pensar no que aconteceu. Aí eu falei, bom, se foi bom para mim, eu vou fazer. E cada vez que acontece, eu vou fazer uma visita. E é muito gratificante. Vocês não têm noção o tanto que isso é importante. Ver que a pessoa é importante para você. Vamos fazer diferente. Nós somos isso aqui, ó. Vocês conhecem a parábola do filho pródigo? Eu me considero filho pródigo, e vocês? São também ou não? Ou é vaidade da minha parte? Só lembrando que filho pródigo é filho problema, não é filho prodígio não, tá? O que Jesus falou? O filho problema, o filho pródigo, chegou lá para o pai e falou assim, pai, eu estou cansado dessa vida no campo, o senhor dá minha parte da herança que eu vou cuidar da minha vida. O pai foi lá e vendeu metade dos bens, deu para ele saiu para o mundo, perdeu aqui, perdeu ali, foi passado para trás lá. Daqui a pouquinho ele se viu sem nada. E ele voltou para casa? Não, né? O que os outros vão falar? O que os outros vão pensar? E ele pegou e foi trabalhar numa outra fazenda. A única coisa que ele sabia fazer. O problema é que uma noite ele acordou e se viu literalmente dormindo com os porcos. Chegou no fundo do poço, mas teve que engolir o orgulho mesmo ali. Aí ele pensou naquela noite, ele falou assim, poxa vida, né? Eu não mereço nem ser chamado de filho mais. Porque olha, o mais humilde dos empregados do meu pai vive com muito mais dignidade do que eu. Olha a minha situação aqui.
Aí ele engoliu o orgulho e falou: quer saber de uma coisa? Eu não mereço ser chamado de filho, mas eu vou voltar e vou trabalhar de empregado para o meu pai, que vive melhor do que eu aqui. Aí ele decide voltar, o pai vai lá, mata a melhor novilha, faz uma festa, contrariando o outro filho. Falou: o senhor nunca me deu um carneiro para comemorar com os amigos, esse aí vai lá e perde tudo e o senhor faz uma festa? Falou: esse aqui é a ovelha que estava desgarrada e agora volta para o rebanho. Falou: você sempre teve meu amparo, sempre teve meu apoio, e outra, tudo que eu tenho agora é seu. Está reclamando de quê? Aí a gente tem que se perguntar: se nós somos o filho pródigo, precisaria esperar chegar no fundo do poço para até engolir o orgulho para voltar para casa, ou a gente poderia começar a voltar para casa agora? Dá para voltar, né? Mas por que a gente tem medo de voltar para casa do pai, mesmo sabendo que ele espera a gente com festa? Porque, gente, para a gente voltar para casa, quando eu peguei os bens do pai, que foram todas as minhas encarnações, e eu saí para o mundo, eu tive poder, eu tive dinheiro, eu pisei, maltratei, humilhei, feri, eu fiz tudo o que tinha direito. E agora, se eu quiser voltar para casa, aquele que eu derrubei eu tenho que levantar, aquele que eu humilhei eu tenho que pedir perdão, aquele que eu feri eu tenho que curar as feridas. Está acontecendo isso com vocês também em casa ou não? Vocês têm pessoas difíceis, tanto em casa quanto no trabalho, que a gente não está dando, fala: gente, o que aconteceu? Será que eu taquei pedra na cruz? Não é possível ter uma criatura difícil dessa na minha vida? Né? Não reclama não. Essas pessoas lá, instintivamente, elas estão falando: você vai ter que me amar, gostar de mim, senão você não vai voltar para casa não. Elas estão me cobrando. Elas estão me cobrando, não vai voltar não. Aprenda a me respeitar, gostar de mim, cuidar de mim. Já que no passado eu cuidei de você e você não valorizou, então agora cuida de mim. É isso. Para voltar para casa, só nessas condições. Então, quando a gente fala em tirar a trave do nosso olho, é exatamente isso. O que eu estou fazendo para poder mudar o rumo da minha vida, o rumo da minha história? Tem uma historinha que diz assim: se você faz um bolo e exagera na farinha, o que acontece? Ele fica duro, né? Aí você faz o mesmo bolo com a mesma quantia de farinha, fica duro de novo. E o mesmo, de novo. Eu falo: meu Deus, todo mundo faz esse bolo e fica bom. Aí eu vou pegar a receita, eu revejo e eu falo: tá aqui, ó, estou exagerando na farinha. Aí eu mudo e o bolo fica fofinho, não é? E se eu quiser uma vida mais fofinha, eu vou ter que mudar a receita também. Se eu não mudar a receita, eu vou continuar reclamando que o bolo está duro. Que Jesus nos abençoe e dê a sua paz.